This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Como se proteger de um líder autoritário? Como organizar uma conspiração? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a resistência alemã ao nazismo. Aqui no História em Meia Hora, eu já mostrei para vocês várias características da Alemanha nazista, desde a sua formação até as suas formas de atuação em diferentes áreas. E em muitos desses episódios deu a entender que o partido de Hitler tinha apoio total da população, mas isso não é verdade. Eu quero mostrar para vocês hoje quais foram os diferentes grupos que tentaram impedir a chegada dos nazistas ao poder. E uma vez que eles estavam lá, o que os grupos de resistência tentaram fazer para levar a Alemanha para outro rumo. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer aqui é compreender os anos 20 como um momento em que o Partido Nazista foi criado e ganhou muita força. Aqui no feed tem um episódio chamado Nazismo, e lá eu conto em detalhes a formação dessa ideologia e desse partido, e como que eles foram ganhando apoio político ao longo dos anos. Se você não ouviu, não tem problema. O que você precisa saber nesse momento é que um pilar importante da ideologia nazista é o ressentimento que os alemães tinham com os rumos que a Primeira Guerra Mundial tomou. Como eu já expliquei em alguns episódios, o Tratado de Versalhes colocou boa parte da culpa da Primeira Guerra na Alemanha. E isso gerou uma humilhação pública e internacional muito grande. Nos primeiros anos da década de 1920, o Partido Nazista ainda estava encontrando formas de atuar e crescer em um país que estava se reerguendo. Nesse período, a Alemanha vivia a chamada República de Weimar, e existiam 2 partidos bem atuantes, o Partido Comunista Alemão e o Partido Social Democrata Alemão. Por um breve período, esses foram os únicos grupos políticos a rivalizar na Alemanha, e conforme o Partido Nazista crescia, novas estratégias precisavam ser criadas. O problema é que o combate ao nazismo teve uma falha grave. Houve pouca unidade nesse enfrentamento. Como eu vou demonstrar para vocês ao longo do episódio, até existiram diversos setores sociais que se colocaram contrários ao Hitler e o seu grupo ideológico. O problema é que muitas dessas ações ou foram pontuais ou não conseguiram ganhar força por falta de uma unidade política mais ampla. O Partido Social Democrata Alemão, o PSDA, surgiu no final do século XIX como um movimento operário. E ao longo do século XX, ele foi se tornando mais alinhado a algumas pautas econômicas, que hoje em dia nós chamaríamos de liberais. Tanto que uma acusação muito comum dos comunistas alemães era chamá-los de traidores e que estavam atuando pelo interesse dos empresários. De qualquer forma, o fato é que quando os nazistas começaram a despontar na política, os sociais-democratas se oporam a esse grupo. Num primeiro momento, em 1924, os comunistas alemães participaram do 5º Congresso da Internacional Comunista, e alguns dos temas tratados envolveram a necessidade de uma aliança entre os grupos locais para o fortalecimento dos sindicatos. Os comunistas tinham essa postura porque, algum tempo antes, eles tentaram fazer uma revolução na Alemanha, que saiu derrotada. E a estratégia usada para se reerguer foi a da Frente Ampla, e por isso eles se aliaram aos sociais-democratas.
O problema é que quando os sindicatos e organizações socialistas ficaram mais fortes, essa postura mudou. E no 6º Congresso da Internacional Comunista, que aconteceu em Moscou em 1928, a diretriz para os partidos comunistas foi outra: não atuar junto com o Partido Social Democrata Alemão. A mudança de postura foi tão radical que alguns membros do Partido Comunista Alemão passaram a chamar os sociais-democratas de a ala esquerda do fascismo. Essa frase é muito interessante por duas questões. Quando eles dizem fascistas, claramente eles estão se referindo ao Partido Nazista, que no final dos anos 20 já estava bem mais forte. Apenas para efeito de comparação, quando o 5º Congresso Internacional Comunista foi feito, os nazistas tinham aproximadamente 27 mil filiados, mas no ano do 6º Congresso, esse número já estava em 108 mil alemães. Estamos falando de um crescimento muito grande, e a partir dali, infelizmente, esse número só irá aumentar. Então, a declaração dos comunistas é que os fascistas na Alemanha eram representados pelo Partido Nazista. Porém, a orientação era que a social-democracia era tão perigosa quanto o nazismo. Olha só o que o militante alemão Ernst Thälmann disse sobre isso, abre aspas. Uma aliança entre o Partido Comunista Alemão e o Partido Social Democrata Alemão é impossível, por motivos de princípio. Fecha aspas. O combate aos membros do PSDA foi tão grande que os comunistas criaram o termo social-fascismo, que ganhou força a partir de 1929. Hoje é muito fácil e até parece meio óbvio que foi um erro muito grande de análise, porque sabemos o resultado da política nazista. Mas naquela época, os comunistas acreditavam que o combate deveria ter essas duas frentes. Então, o cenário da Alemanha no final da década de 20 era o seguinte: tanto os sociais-democratas quanto os socialistas sabiam que o partido nazista era um problema e que precisava ser enfrentado. Porém, o Partido Comunista Alemão combatia tanto os sociais-democratas quanto os nazistas. Então, na prática, o que existiu no país foi um embate de cada um por si. E nessa disputa, quem se deu muito bem foi o Partido Nazista, que tinha uma oposição muito grande, mas que não era unida. No começo de 1932, aconteceu a eleição para a presidência da República. E nesse ano, os nazistas já tinham mais de 1.400.000 filiados. E os seus adversários concorreram às eleições de forma separada. Essas eleições não foram nada positivas para os opositores do nazismo, e em 1933 o Partido Nazista chegou ao poder. Quando isso aconteceu, social-democratas e comunistas tentaram algumas ações juntos, como por exemplo a convocação de uma greve geral, mas nada que surtisse muito efeito prático. Ironicamente, após a chegada de Hitler ao poder, aqueles que se colocaram contra ele iriam se unir, tanto os comunistas quanto os sociais-democratas. O problema é que eles iriam se unir nos campos de concentração. Quando o Partido Nazista chegou ao poder em 1933, eles agiram muito rápido para reprimir qualquer movimento organizado que se levantasse contra eles. Politicamente, uma das formas que Hitler encontrou para acabar com a oposição foi proibir os partidos políticos na Alemanha. Qualquer manifestação política que não fosse a nazista era proibida no país. E, em seguida, eles deram um passo a mais na caça aos adversários. Em março de 1933, foi criado o campo de concentração de Dachau, na Baviera, local que o nazista Heinrich Himmler afirmou ser, abre aspas, o primeiro campo de concentração para prisioneiros políticos, fecha aspas. O objetivo aqui era muito claro: enviar para esse e até para alguns outros campos de concentração qualquer político que se colocasse contrário ao projeto nazista. Durante o primeiro ano, o campo tinha capacidade para abrigar 5.000 prisioneiros. Inicialmente, os prisioneiros eram alemães de ideologia comunista, sociais-democratas e sindicalistas.
Provavelmente, você já deve ter visto ou lido em algum lugar que os campos de concentração eram usados para abrigar e matar judeus, e que essas pessoas usavam um uniforme e eram identificados com estrelas amarelas. Então, essa identificação no uniforme também existiu para outros grupos sociais que foram levados para os campos. Por exemplo, a estrela verde era para criminosos comuns, a estrela preta era para os socialmente indesejados, a estrela amarela era para os judeus e a estrela vermelha para os opositores políticos. Até esse momento, eu estou descrevendo para vocês uma oposição ao nazismo que se relaciona com a política. Mas essa não foi a única forma de se opor a Hitler na década de 20 e nos anos seguintes. Podemos citar também uma oposição alemã nas forças armadas, dentro do partido nazista e nas igrejas. É inegável que boa parte do apoio de Hitler vinha de uma ala da sociedade alemã que acreditava que o problema do país não era apenas econômico, mas também moral. E por esse motivo, setores religiosos, em sua maioria, deram amparo ao crescimento do nazismo. Porém, líderes religiosos, tanto católicos quanto protestantes, se levantaram para impedir que o nazismo chegasse aos seus fiéis, e ao longo do episódio eu vou dar alguns exemplos disso. Mas no campo de concentração de Dachau, após os políticos serem enviados para a Baviera, foi a vez de padres católicos contrários ao nazismo serem confinados nesses campos. A questão é que a perseguição de Hitler a grupos religiosos não se relacionava apenas com seus adversários diretos. E quem fala mais sobre isso é o historiador Paul Berben, ao dizer que, abre aspas, um padre foi preso em Dachau por ter declarado que também havia boa gente na Inglaterra. Outro sofreu o mesmo destino por avisar uma moça que queria casar com um homem SS depois de abjurar a fé católica. Ainda outro porque realizou um serviço para um comunista falecido. Fecha aspas. De qualquer forma, o campo de Dachau foi um dos que recebeu a maior quantidade de padres católicos contra o nazismo. Foram tantos membros da igreja que uma ala no campo ficou conhecida como quartel de sacerdotes da concentração de Dachau. E chegou a abrigar mais de 2.700 religiosos, sendo que desse número, 94% eram católicos. Um outro setor da Alemanha que se opunha ao que os nazistas faziam, por incrível que pareça, estava dentro do próprio partido nazista. E esse é um ponto muito importante e que ao mesmo tempo é bem complexo. Muitos historiadores e analistas desse partido, como Ian Kershaw e Richard Evans, concordam que dentro do partido nazista existiam subdivisões e que, com o tempo, algumas diferenças foram aparecendo. Durante a década de 20, meio que era um senso comum dentro do partido que somente o nacionalismo e o discurso inflamado de Hitler seriam capazes de tirar a Alemanha daquela situação precária. Porém, ao chegar ao poder, as coisas foram ficando cada vez mais radicais e violentas. Algumas lideranças começaram a apontar alguns sinais de críticas pontuais ou direcionamentos diferentes dos de Hitler. Talvez o caso mais emblemático seja o de Ernst Röhm, amigo pessoal de Hitler e membro do partido nazista que liderava a SA. Conhecida por nós como as tropas de assalto de Hitler, e que na prática funcionava como uma milícia armada. A questão é que o Röhm liderava uma facção do partido que já contava com mais de 3 milhões de integrantes, e Hitler ficou muito preocupado com a possibilidade de Röhm usá-los contra ele. Além disso, o líder da SA defendia a necessidade de uma segunda revolução para redistribuir a riqueza na sociedade alemã, uma vez que os nazistas já tinham conquistado o poder. Aproveitando essa situação e desejando manter no partido nazista apenas os seus seguidores mais leais, Hitler organizou um verdadeiro massacre contra todos aqueles que representavam qualquer ameaça ao seu projeto de poder. Entre os dias 30 de junho e 2 de julho de 1934, o partido nazista realizou um verdadeiro expurgo, matando aproximadamente 1.000 adversários, inclusive o líder da SA,
Ernst Röhm. Esse evento ficou conhecido como a Noite das Facas Longas, deixando muito claro qual era o destino daqueles que se metiam no caminho de Hitler, estando dentro do partido nazista ou não. A partir desse momento, Hitler estabeleceu uma estratégia para julgar e encontrar com mais facilidade aqueles que eram seus opositores, ou pelo menos tentavam derrubar o nazismo. No juramento à bandeira, passou a ser obrigatório declarar em voz alta obediência incondicional ao líder do Terceiro Reich. O nazismo se tornava cada vez mais hitlerismo. A essa altura era evidente para todo mundo que o nazismo tinha se tornado um regime escancaradamente personalista. Mas se alguns grupos alemães queriam acabar com o nazismo, qual que era a melhor forma de fazer isso? Se o nazismo e Hitler estavam cada vez mais próximos, talvez a forma mais fácil de matar o nazismo era matando Hitler. Com o início da guerra, a oposição ao nazismo vai se traduzir em algumas tentativas de assassinato ao Führer, algumas envolvendo religiosos e membros da alta cúpula do partido. E pessoal, eu já quero falar mais sobre isso e de que forma que esses planos foram arquitetados. Mas segura um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre religião, bombas, espionagem, união, conspiração e muita sorte. Segura aí, que é um minutinho só. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai Iced Coffee Flavored Creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se/História em Meia Hora, que com 10, 20 ou 30 reais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo. Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com 20 reais, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no @História em Meia Hora, quanto no @Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historiaemmeiahora@gmail.com. apoia.se/História em Meia Hora. É apoia.se/História em Meia Hora. Valeu, gente! Os pensamentos são livres, quem pode adivinhá-los? Eles voam como sombras noturnas. Ninguém pode conhecê-los, ninguém pode atirar neles com pólvora e chumbo. Os pensamentos são livres. Eu penso o que eu quero e o que me delicia, ainda sempre reticente e da maneira adequada. Meu anseio e desejo ninguém pode me negar. E assim sempre será, os pensamentos são livres.
E se eu for jogado na masmorra mais escura, isso seria um trabalho inútil, porque os meus pensamentos quebram todas as portas e paredes. Os pensamentos são livres. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de uma música chamada Os Pensamentos São Livres, que foi composta ainda no século XIX e, no contexto da Segunda Guerra Mundial, se tornou uma cantiga de resistência, que era cantada por aqueles alemães que eram contrários ao nazismo. Como eu disse para vocês no início do episódio, a principal dificuldade da oposição alemã ao Terceiro Reich era a falta de unidade. Até existiram esforços pontuais de fazer uma oposição ativa ou passiva contra os nazistas, mas não existiu um movimento de massas como aconteceu em outras partes do mundo. Por isso, o que podemos citar são ideias e empreitadas de pequenos grupos que se organizaram para tentar matar Adolf Hitler ou enfraquecer o partido. Em muitos dos casos, aqueles que conspiravam contra o nazismo estavam dentro das estruturas do partido e por isso não conseguiam fazer ações mais amplas, como foi o caso do coronel Hans Oster. Um outro pilar de resistência se deu então no aparato burocrático do Estado, principalmente nos serviços de inteligência. Era nesse setor que Oster trabalhava como chefe da Oficina de Inteligência Militar desde 1938. Oster entrou no partido como alguém convicto de que o nazismo era o único que conseguiria colocar a Alemanha no caminho da prosperidade. Porém, ainda nos anos 30, ele começou a discordar de algumas ações violentas e, quando chegou ao cargo de chefe da inteligência, já se entendia como um antinazista. Por ter que agir de forma secreta e sem levantar suspeitas, ele teve muita dificuldade em encontrar outras pessoas que pensassem como ele, até que o seu chefe, o almirante Wilhelm Canaris, se mostrou também um membro da resistência alemã. E juntos, eles tiveram um papel muito importante na obtenção de informações, além da organização de uma rede de contatos de membros do partido nazista que eram contrários ao próprio nazismo. O problema que esse tipo de resistência enfrentava era no modo que levariam para frente as suas ações. Era óbvio que qualquer oposição política aberta era impossível de ser feita, tanto pela repressão do próprio partido, quanto pelo apoio que os nazistas tinham na sociedade. Precisamos lembrar sempre que nos primeiros anos de guerra, por exemplo, a Alemanha estava voando, vencendo com facilidade praticamente todos os seus inimigos. Nesse sentido, ser um antinazista era visto como um sinal de antipatriotismo. Já em 1936, Oster e Canaris já tinham entendido que a única forma de derrubar o nazismo era matando Adolf Hitler. Mas mesmo assim, a oposição ao nazismo não conseguiu se organizar. Alguns grupos acreditavam que ainda era possível que Hitler moderasse o seu regime, ou que outros líderes mais moderados tomassem futuramente o lugar de Führer. Outros consideravam que o Hitler não era o único responsável pela brutalidade e que eliminar Heinrich Himmler e reduzir o poder das SS, a polícia nazista, era até mais importante. Quando olhavam para o futuro, as divergências aumentavam. Alguns eram liberais, que se opunham ao nazismo e queriam a restauração de uma democracia parlamentar. Militares e funcionários públicos eram mais conservadores e até tinham apoiado Hitler inicialmente, mas preferiam a restauração da monarquia na Alemanha. O primeiro a tentar algo mais radical foi o comunista chamado Johann Georg Elser, que percebeu uma ótima oportunidade de matar Hitler em um evento público que ele participaria em Munique. Todos os anos, Hitler comemorava o aniversário da tentativa de golpe de Estado, o chamado Golpe da Cervejaria, que aconteceu em 1923. Elser construiu uma bomba e, durante um mês, ele ia para a cervejaria à noite para cavar um buraco, para deixar a estrutura do lugar com uma parte oca, onde ele colocaria o dispositivo. Como ele era um carpinteiro, ele tinha um certo conhecimento para fazer com que os escombros caíssem de uma forma a aumentar o estrago da explosão.
A bomba realmente explodiu no dia 8 de novembro de 1939 e acabou matando 7 pessoas, porém, nenhuma delas era Hitler. O líder alemão tinha saído do estabelecimento 10 minutos mais cedo e não sofreu nenhum arranhão. Enquanto a Segunda Guerra Mundial estava rolando, o chefe da inteligência Hans Oster conseguiu recrutar novas pessoas para a resistência e em 1942 trouxe um nome muito importante, o general Friedrich Olbricht, líder do quartel-general no centro de Berlim. O quartel controlava um sistema de comunicações independente com todas as unidades de reserva da Alemanha. Com Oster e Olbricht trabalhando juntos, eles criaram o que parecia ser uma estrutura viável para uma organização de um golpe de Estado. No dia 13 de março de 1943, ao voltar para os quartéis na Prússia Oriental, Hitler fez uma parada em uma base, que tinha aliados dos líderes antinazistas, que pensaram em 3 possíveis atentados. O primeiro atentado ficaria sob a responsabilidade do major Georg von Boeselager, que deveria interceptar Hitler na floresta e eliminar a guarda das SS e o próprio Führer num ataque rápido. O segundo atentado seria um assassinato durante o jantar de Hitler e, por fim, pensaram em colocar uma bomba no avião que estava transportando Hitler. Mas o mais impressionante disso tudo é que das 3 alternativas, o da bomba no avião foi a que colocaram em prática, e o tenente Heinz Brandt colocou o dispositivo na aeronave. Hitler chegou a subir nesse avião que tinha uma bomba, mas a sorte estava do lado de Hitler. O detonador da bomba funcionou, mas a bomba não explodiu. Como essa foi a vez que a resistência chegou mais perto, eles chegaram à conclusão de que um ataque com uma bomba seria a melhor chance contra o líder alemão. Alguns militares se ofereceram para ser homens-bomba. O coronel Rudolf Christoph Gersdorf se apresentou como voluntário para levar para frente um ataque suicida, utilizando a mesma bomba que não tinha explodido no avião. Só que, dessa vez, ela estaria amarrada no seu próprio corpo. O coronel chegou a se preparar para a explosão, mas de última hora, o Hitler cancelou a visita que faria na base de Gersdorf. Em novembro de 1943, Axel von Busch, membro de elite do 9º Regimento de Infantaria, também se voluntariou para matar Hitler com granadas de mão durante a apresentação dos uniformes de inverno. Porém, o comboio que transportava os uniformes foi destruído pela aviação aliada em Berlim e o evento foi cancelado. Em fevereiro de 1944, um outro oficial jovem chamado Ewald Heinrich von Kleist tentou assassinar Hitler do mesmo modo que o Busch tinha tentado. Porém, um novo cancelamento da agenda do Führer impediu que o jovem Kleist se aproximasse do seu objetivo. Em março de 1944, foi a vez de Eberhard von Breitenbach, mas dessa vez ele não usou uma bomba, e sim uma pistola que estava escondida nas roupas. A ideia era entrar na casa que o Hitler tinha nos Alpes Bávaros, mas a guarda do Führer não permitiu que ele entrasse na sala de reuniões que o líder da Alemanha se encontrava. Como eu demonstrei na primeira parte do episódio, alguns religiosos se colocaram contra Hitler e pagaram caro por essa posição. Mais de 2.000 padres e bispos católicos foram mortos em campos de concentração. Porém, os protestantes também vão criar um movimento para se colocarem contra o nazismo. Por conta da reforma protestante, a Alemanha tinha uma forte tradição luterana, e por isso, a maior parte dos evangélicos foram favoráveis ou até mesmo não condenaram a ascensão de Hitler. Porém, existiu nesse ramo do cristianismo a chamada Igreja Confessante, que eram igrejas e pastores protestantes que entraram na clandestinidade para pregarem contra Hitler e também tomarem ações. Um dos nomes mais importantes desse processo foi o luterano Dietrich Bonhoeffer, líder religioso que desde o final da década de 20 já pregava contra o nazismo e também contra a personificação religiosa sobre a figura de Hitler.
Alguns estudiosos analisaram os sermões dominicais de Dietrich e perceberam que ele atacou com muita força uma visão messiânica que alguns luteranos estavam tendo sobre Hitler. Esse pastor conseguiu sair da Alemanha nos anos 30, mas quando soube da violência que estava acontecendo em seu país, principalmente contra os judeus, pediu para voltar para lutar contra o nazismo. Através de alguns contatos, o Bonhoeffer conseguiu se colocar à disposição da frente de resistência que estava sendo organizada pelo coronel Hans Oster e o almirante Wilhelm Canaris, e passou a atuar como um espião, ajudando os judeus a fugirem e coletando informações para fortalecer a resistência. O nome desse pastor é bem importante, porque ele deixou de lado a sua postura pacifista para aderir a um plano de matar Hitler em mais uma operação de emboscada, talvez a mais conhecida de todas elas. Eu tô falando da Operação Valkyria. Inclusive, esse é um tema muito interessante e que ganhou destaque por conta de um filme estrelado pelo Tom Cruise, né? Eu vou falar mais sobre essa operação com os apoiadores do podcast. Se você quiser ouvir esse episódio e os outros mais de 130 episódios que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, a resistência dos alemães contra o nazismo assumiu diversas facetas, do campo político, burocrático, militar e até religioso. E o que todos esses grupos tiveram em comum é que tudo foi um grande fracasso. Nenhuma das tentativas de matar Hitler teve sucesso, muito menos as estratégias para aplicar um golpe de Estado na Alemanha e tirar o partido nazista do poder. Existe uma estimativa de que os nazistas tenham matado aproximadamente 300 mil alemães que se colocaram contra eles durante a existência do Terceiro Reich. Por mais que a vitória para essas pessoas não tenha vindo, pelo menos a história os julgou. E o resultado foi que eles estavam do lado certo da história. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram do episódio? Vamos fazer um resumão de tudo que eu falei aqui pra gente relembrar? Vamos lá. É muito comum falarmos e ouvirmos o quanto os nazistas foram fortes na Alemanha. Porém, desde o início desse partido, eles enfrentaram oposição no próprio país. A primeira resistência ao nazismo veio do campo político, onde sociais-democratas e socialistas acreditavam que o combate a essa ideologia deveria acontecer. Mas eles acabaram não concordando com a forma de fazer isso. E a falta de união política cobrou um preço muito caro para a democracia alemã. Quando chegaram ao poder em 1933, os nazistas proibiram a atuação de todos os partidos políticos e muitos dos seus adversários foram levados para campos de concentração. Uma outra medida tomada foi eliminar aqueles que tinham divergências ideológicas e práticas dentro do próprio partido nazista e usaram a violência e o assassinato de pessoas para cumprir esse objetivo, e assim garantir que a figura de Hitler fosse a única voz a ser ouvida. Quando a guerra começou, membros da resistência alemã dentro de órgãos de inteligência e militares encontraram formas de trabalharem juntos, mesmo atuando nas sombras. E assim, uma série de tentativas de assassinar Hitler foram feitas, mas todas acabaram fracassando. No final das contas, os alemães que se posicionaram contra Hitler de forma pública ou que foram descobertos acabaram sendo mortos. Talvez se outros países desde o começo se posicionassem contra Hitler, a resistência alemã teria mais apoio, mas o que aconteceu na prática é que muitos ficaram neutros na guerra, como a própria Suíça, que por essa posição de neutralidade acabou sendo um dos pouquíssimos países europeus a não serem invadidos pela Alemanha nazista. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. You've maxed out your 401k, you're contributing to an IRA, and making some other investments. You're ahead of the game and doing well. But where do you go from here? The same old story can only get you so far. If you want a new take from a new type of financial professional,
we invite you to get a fresh perspective beside an agent with the backing of New York Life. Insurance, investments, retirement, and more. Visit nyl.com to learn more. Investments are offered through registered representatives of NyLife Securities, LLC, member FINRA SIPC, a New York Life company. Clorox Sentiva smells like lavender. Cleans like Clorox. And feels like... All right, that could go on for a while. Experience the long-lasting freshness of Clorox Sentiva, now available in Clorox Sentiva Lavender-Scented Bleach. Use as directed. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. E, rapaziada, dá uma moralzinha aí, compartilha esse episódio, por favor. Posta nos stories do Instagram e aí me marca no @História em Meia Hora. Ou você pode também postar no Twitter e aí você me marca no @H30podcast, que aí eu já te mando uma mensagem agradecendo, tá bom? Se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo de pé ainda, toda quarta e todo sábado, lançando episódio novo, bonitinho, dá uma chance pro nosso Apoia-se, rapaziada. Por favor, entre em apoia.se/História em Meia Hora, porque lá tem quase 100 episódios exclusivos pra quem apoia. E claro, né, quando você apoia hoje, você tem acesso a todos eles. E todos os que vão sair enquanto você for apoiador, tá bom? Também tem Clube do Livro, tem conteúdo diário no Instagram, depende do nível lá, né, do plano que você assinar lá no Apoia-se, beleza? Mas claro, né, eu só quero que você assine caso você queira e possa ajudar, tá bom? Rapaziada, o História em Meia Hora também tem a parceria com a Loja, tá bom? LOLJA, Loja. Entra no site deles, é loja.com.br, digita História em Meia Hora, que você vai ser transportado aí tecnologicamente pra nossa lojinha, tá? Tem camiseta, moletom, tem vários produtos bem legais, tudo original do História em Meia Hora, tá bom? E óbvio, né, quando você compra uma roupa dessa, você fica gatão, gatona e ainda ajuda o meu trabalho. Mas, rapaziada, se você quiser mandar um e-mail pra mim, quer falar comigo pra alguma coisa, anota aí meu e-mail e o meu Pix. Qualquer valor é mais do que bem-vindo, agradeço demais. É historiaemmeiahora@gmail.com. Uma coisa que eu vou te pedir agora, isso aqui não custa nada, tá bom? É de grátis, pô, é só um minutinho da tua vida aí, não custa nada. Eu te dou tantos minutos, tantas meia horas aí de estudo, pô, pelo amor de Deus. Dá uma moralzinha aí, clica no perfil do Spotify, aí do História em Meia Hora, clica em 5 estrelinhas, pra você avaliar o nosso podcast em 5 estrelinhas, depois você clica em seguir, e por último você clica no sininho, que o sininho vai enviar uma notificação pro seu celular quando tiver episódio novo. Eu também quero te convidar a conhecer o meu outro podcast, é o História pros Brother, que eu faço com Alexandre Níquel. Também é de história, mas é mais de humor, hein? Pelo amor de Deus. É uma pegada um pouco diferente daqui, tá bom? Então é isso, gente. Me siga nas redes sociais. É @Prof. Vitor Soares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu tô sempre lá no TikTok fazendo uns videozinhos educativos. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!